Fala aí, galera Game Nerds, beleza? Aqui é o Fábio do Games e Nerdices e hoje, galera, com mais um vídeo aí pro nosso quadro falando sobre, onde aqui eu falo sobre animes, tokusatsu, filmes, desenhos, séries e tudo aí que envolve o nosso universo nerd. E hoje, galera, o falando sobre vai ser bem especial, vou falar aí sobre a Rede Manchete. Galera, há algum tempo eu já estava planejando aí esse vídeo, né, para vocês, galera, e chegou o dia, né? Hoje eu vou falar aí sobre a Rede Manchete. Mas, galera, eu não vou entrar tão a fundo com relação a nomes jornalísticos assim da Rede Manchete, porque o vídeo é mais para dar uma certa nostalgia, né? Para a gente dar uma relembrada, né? Na programação que a Rede Manchete tinha na época, né? Principalmente nos anos 90. Então esse vídeo vai ser bem mais nostálgico, bem, beleza, galera? Então eu vou dar só uma relembrada aí na programação da Rede Manchete, beleza, galera? Então vamos lá, galera. Bom, pro pessoal aí que é mais novo, né, que já deve ter ouvido aí sobre a Rede Manchete, deve ter pesquisado na internet, que hoje em dia é tudo mais acessível, né, galera, por causa da internet. Tudo tá lá a um clique praticamente, onde vocês podem montar a programação de vocês, assistir o que bem entendem. Só que na década de 90, galera, na década de 90, não era bem assim. Nós dependíamos das programações da TV e na época, eu gosto até de falar que a Rede Manchete ela chegou até numa época boa, que não era a época assim que tinha a internet. Não que isso seja ruim, mas isso na época era muito bom, por quê? Porque as emissoras nessa época elas se interessavam em trazer mais conteúdo, programações diferenciadas, séries, desenhos, muitas coisas inesquecíveis. E o principal repercussor disso tudo foi a Rede Manchete, galera. A Rede Manchete, quando começou lá, desde o dia 5 de junho de 83, né, quando foi fundada aí pelo jornalista Adolfo Bloch, ela tinha como principal diferencial fazer uma programação mais de entretenimento. Mas assim, ela tinha, né, as programações dela, como por exemplo jornal, as novelas que eram um grande ponto forte na época. Tínhamos novelas inesquecíveis como Pantanal, Chica da Silva, Ana Raio e Zé Trovão, né? Eu gosto demais dessas novelas de época, é bem legal, cheguei a acompanhar na época com os meus pais. Era até uma época legal, que não tinha assim muita censura, aí era praticamente livre, né? Todas as faixas etárias poderiam assistir, diferente do que acontece hoje em dia, né? Onde a censura impera, né? E ainda tem vamos dizer esse daí o politicamente correto, né? Onde muita coisa foi banida e muita coisa foi cortada, diferente do que era há muito tempo atrás. Então, assim, galera, a Rede Manchete, ela chegou numa época boa e que nós tínhamos, vamos dizer, uma programação livre. Nessa época a gente dependia muito do que estava passando na TV, tínhamos que recorrer a revistas, bancas de jornais. E assim, a gente tinha uma coisa bem limitada, então a gente dependia da TV, do que a TV passava, né, pra gente interagir. Então a Rede Manchete, galera, ela tinha como principal foco assim o entretenimento, né, assim como os demais canais, mas o que fez ela mais se destacar mesmo foi os conteúdos japoneses, galera, principalmente relacionado a tokusatsu e animes. Na época, galera, quando a Manchete estreou, ela já estreou já com a Patrulha Estelar, que foi um anime que marcou, putz, praticamente gerações. Eu cheguei a acompanhar, teve até o live action da Patrulha Estelar, e depois de algum tempo, galera, a Rede Manchete começou a se destacar, principalmente pelos tokusatsu, né? Que o primeiro tokusatsu que estreou na Rede Manchete foi o Jaspion, foi o primeiro Metal Hero, na verdade, que estreou na Rede Manchete. Aí junto dele veio os Changeman, os demais Sentais, como Maskman, Flashman. E o que era mais legal era que, assim, conforme a Manchete ia trazendo esses conteúdos, principalmente os conteúdos japoneses, isso despertava o interesse das outras emissoras, né? Se caso assim, a galera acha que o console Wars era a principal briga na época, é que vocês não viram o que era a luta entre emissoras.
quando, por exemplo, a Globo competia com a Manchete, aí o SBT ia lá, entrava na parada, a Record, a Bandeirantes, e o que era bem mais bacana, galera, é que conforme a Rede Manchete trazia as programações, as outras emissoras elas brigavam entre si. E quem saía ganhando éramos nós. Por quê? Porque as emissoras traziam conteúdos semelhantes, né? Por exemplo, aos Metal Heroes, aos animes. Aí, ou seja, sem a Rede Manchete, nós não teríamos, por exemplo, Street Fighter 2 Victory no SBT, nós não teríamos Power Rangers na Rede Globo, porque assim, galera, Power Rangers ele só estreou na Globo por causa de Cavaleiros do Zodíaco na Rede Manchete, porque lá em 1994, quando Cavaleiros do Zodíaco estreou na Rede Manchete, ele dava audiência, não importava o horário que ele passava. Isso fazia muito dono de emissora coçar a cabeça para ver alguma programação que superasse Cavaleiros do Zodíaco. Aí muitas vezes nem as próprias novelas conseguiam bater a audiência de Cavaleiros do Zodíaco, nem novelas, nem muitas vezes jornais. Cavaleiros do Zodíaco ele alcançava índices astronômicos, né, passando inclusive novelas e jornais, né, em questão de audiência. Aí isso muitas emissoras acabaram recorrendo a produções similares, né? Por exemplo, a Globo, ela adquiriu Power Rangers, aí mais tarde ela investiu em programações americanas, como por exemplo veio aí o VR Troopers, que eu já fiz matéria aí para vocês. Aí veio o SBT, aí o SBT também tentou disputar com o Street Fighter 2 Victory, passou outros animes de peso, como Fly o Pequeno Guerreiro, Guerreiras Mágicas de Rei Earth, que é um dos meus favoritos. E a Rede Manchete, galera, ela não parava de investir nesse conteúdo, né? E por isso que, por muitos que vivenciou essa época, né? Tanto eu como vocês que estão acompanhando aí o canal, a Rede Manchete, ela, o grande ponto forte dela eram justamente as programações japonesas, né? Então a gente que cresceu vendo Jaspion, Changeman, Jiraiya, Flashman, nós víamos essas produções chegando aqui no Brasil. E era por meio da Rede Manchete, galera. E depois de um tempo é que elas foram sendo distribuídas nos demais canais, né? Que outros canais começaram a se interessar por produções similares, né? Por exemplo, teve o Google Five, que passou pela Record e pela Bandeirantes. Teve os Bycrossers também, que passava na Globo. Tivemos aí os policiais do espaço, né, que era o Guiabão, o Charivan e o Scheider, que só chegaram aqui no Brasil, né, meio que às escondidas, principalmente o Guiabão, né, que era o menos conhecido, porque ele passava mais de madrugada do que os outros. Aí o Charivan e o Scheider, eles eram bem mais conhecidos porque eles passavam em outras faixas de horário. Aí muita gente acaba até lembrando assim um pouco deles, né? Mas como a programação das TVs, elas sempre passavam em diferentes horários, aí muitas vezes a galera não conseguia acompanhar, ou até mesmo não chegava a passar completos todas as séries. Aí muitas vezes a gente até ficava perdido. A gente tava lá no meio da série e de repente ela pegava e voltava, né? A gente ficava meio perdido. Mas chegaram conteúdos diferentes graças à Rede Manchete, que trazia conteúdos diferentes para a gente, né? Não só conteúdos japoneses, como também americanos, né? Por exemplo, quando a Globo adquiriu Power Rangers, a Manchete ela também ficou interessada em trazer esse conteúdo, né, que era adaptado, né, ou seja, uma produção americana adaptada de algum conteúdo japonês. Tivemos aí o Super Human Samurai, que é uma das minhas séries favoritas, né? Tem muita gente que até não gosta, que acha que é uma série forçada no estilo Power Rangers. Mas assim, galera, eu fiz até uma matéria aí sobre ele, depois vocês vejam, vou deixar até o link aí na descrição. Aí vocês deem uma olhada. E com relação aos animes, galera, uma coisa que é bastante legal, o principal sucesso da Rede Manchete por causa dos animes foi graças ao Eduardo Miranda, né, que na época ele trabalhava na Rede Manchete, aí era ele que era o responsável em divulgar os animes na emissora, né? As empresas traziam, né, os animes para ele dar uma revisada, aí ele acabava, né, na hora que ele aprovava, ele acabava divulgando os animes. Aí muitos conteúdos que nós conhecemos da época da Rede Manchete
principalmente os animes, foi graças ao Eduardo Miranda, né? Eu vou deixar até o canal dele aqui na descrição, galera, que ele tem bastante conteúdo legal, principalmente ele falando da época da Manchete. Bom, galera, mas assim, a Rede Manchete, ela começou em 83 e lá, né, dia 5 de junho de 83, e o final da transmissão dela, né, foi em 10 de maio de 99, né? Mas por que que essa emissora acabou se ela trazia bastante conteúdo legal, né, principalmente conteúdo japonês? Bom, galera, é assim, a Rede Manchete, ela teve, né, problemas financeiros, né? Teve até um certo problema administrativo, principalmente depois da morte do Adolfo Bloch. O que que acontece? A família não soube administrar a Rede Manchete, que assim, depois da sua estreia ela teve, né, problemas financeiros, teve até problema de pagamento com alguns funcionários. E aí, né, o que que acontece? Muitas empresas elas ficavam com o pé atrás de venderem, né, as suas programações para a Rede Manchete. Aí, por isso que às vezes muitas coisas que a gente foi ver muito tempo depois já eram para terem estreado na Rede Manchete, se caso ela não tivesse com problemas financeiros. Por exemplo, um exemplo aqui que eu posso citar para vocês é o Dragon Ball Z. Na época, galera, o Dragon Ball clássico do Goku criança, ele tava passando no SBT, né? O SBT ele passava animes também, e um dos seus principais animes era o Dragon Ball clássico, que era dublado na Gota Mágica. E sim, né, galera? Como eu disse pra vocês, como a Rede Manchete trazia muitos animes na época, isso despertou o interesse de várias emissoras também trazerem animes, né? Justamente por causa do boom dos Cavaleiros Zodíacos. Os animes só fizeram sucesso mesmo, galera, aqui no Brasil por causa dos Cavaleiros Zodíacos, né? Que desde a sua estreia até as reprises que aconteceram foi graças a isso, né? Aí, conforme as emissoras iam vendo o sucesso de Cavaleiro Zodíaco, eles iam querendo correr atrás de coisas similares. Tanto é, galera, uma coisa que é bem bacana é que a própria Rede Manchete, ela queria até um sucessor para Cavaleiro Zodíaco, porque nós tínhamos na época acesso às sagas clássicas, que ia desde do início, né, da Guerra Galáctica até o final da saga do Poseidon. Na época, claro, já existia a saga de Hades no mangá, mas nenhuma produtora assim fez na época a saga de Hades em anime, né? Aí os Cavaleiros ficaram só condicionados por um bom tempo na saga clássica, que ia até o arco de Poseidon. Aí os Cavaleiros foram, né, reprisados por várias vezes, principalmente na saga do Santuário. Quem acompanhou aí lembra que sempre quando chegava, né, na Casa de Leão, que você ia enfrentar o Aiora, aí pegava, voltava pro começo. Aí isso ia sempre repetindo a exaustão, né, para que assim eles adquirissem um novo lote de episódios. Porque assim, galera, pra gente falar de Manchete, a gente tem que falar de Cavaleiros também. Porque na época, quando o Cavaleiro chegou na Rede Manchete, ele não chegou todos os episódios, ele chegou por lote, né? Na verdade, os Cavaleiros ele só chegou na Rede Manchete por causa para divulgar os bonecos que na época eram lançados pela Bandai, né? Os famosos diecast, que eram aqueles bonecos pequenos, que vocês podem ver até aqui atrás, né? Que eu tenho alguns, eu até iniciei uma coleção aí, que era aqueles bonecos mais simples, né? Que tinham armaduras de metal, com parte de metal e algumas partes de plástico. Aí a Santoy, ela representava a Bandai aqui no Brasil. Aí os Cavaleiros, galera, eles só foram, assim, lançados na Rede Manchete com a intenção de vender bonecos. Aí os 52 primeiros episódios, eles foram, assim, dados para a Manchete de graça, contanto que a Manchete passasse o comercial dos Cavaleiros durante a sua programação. É por isso que sempre que a gente estava assistindo os Cavaleiros e os outros animes, como por exemplo o Samurai Warriors, Shurato, Yu Yu Hakusho, a gente sempre via os comerciais de Cavaleiros, né? Ou então os comerciais dos produtos relacionados àquele anime ou aquela série que a gente estava assistindo. Aí sempre essas séries elas eram passadas à Rede Manchete com o intuito, né, de vender brinquedos também.
Aí, né, galera, então, aí o que que acontece? Aí os 52 primeiros episódios, eles foram dados para a Rede Manchete com a intenção de passar bonecos, mas como a Rede Manchete ela não tinha adquirido ainda os novos episódios, né, que ia da Casa de Leão para frente, aí tinham que ficar reprisando, né, desde o primeiro, e até era legal para a galera acompanhar, e o que era bacana é que todo o conteúdo da Manchete eles eram exibidos em diversos horários. E quem não lembra, né, galera, dos programas que os desenhos eram exibidos, né? Como, por exemplo, o Clube da Criança, aquele programa lá que era apresentado pela Sayuri, né? Que era um quadro especial dos Cavaleiros do Zodíaco. E por aí vai, né, galera? Então a Rede Manchete ela tinha uma programação vasta, né? Mas o principal destaque dela sempre foi o conteúdo japonês. E assim, galera, né, conforme eu disse para vocês, né, que a Rede Manchete ela teve problemas financeiros, então tínhamos lá o Dragon Ball clássico no SBT e não tivemos acesso ao Dragon Ball Z, né? Porque na época o Dragon Ball Z ele estava cogitado para passar na Rede Manchete, mas como já estava a Rede Manchete já estava em crise praticamente, então eles não conseguiram adquirir o Dragon Ball Z, né? Mas assim, isso não impossibilitou de vermos outras produções, né? Principalmente aquela produção que iria suceder Cavaleiro Zodíaco, que praticamente era o carro-chefe da Rede Manchete. Tínhamos os Tokusatsus, né? Por exemplo, o Jaspion, o Changeman e o Flashman, que bem antes de Cavaleiros eles faziam muito sucesso. Foi o grande boom das produções japonesas aqui no Brasil. Mas a Rede Manchete ela estava atrás de algum anime que fosse suceder Cavaleiros do Zodíaco. Então foi aí, galera, que conhecemos Samurai Warriors, conhecemos aí até mesmo Shurato, Yu Yu Hakusho também. Ou seja, essas produções elas foram trazidas à Rede Manchete para fazer o mesmo sucesso ou então até um sucesso maior que Cavaleiro Zodíaco, né? Para ajudar até mesmo a Rede Manchete financeiramente. E o Yu Hakusho, galera, inclusive, ele chegou a ser a produção, a estreia dele, ela chegou a ser atrasada, né? Ela foi atrasada por causa dessa questão financeira da Rede Manchete. Era para ele estrear numa determinada data, mas ele acabou estreando bem depois, justamente por causa desse problema financeiro que a Rede Manchete teve. Mas se caso não fosse isso, galera, com certeza iríamos ver várias produções antecipadas, né, para a Rede Manchete, como por exemplo o Dragon Ball Z, que na época ele já estava fazendo muito sucesso no Japão. Então a gente poderia ver o Dragon Ball clássico, né, no SBT, apesar que o SBT não passou tudo, que foi com a primeira dublagem da Gota Mágica, né? Nós víamos grandes animes com a dublagem da Gota Mágica. E Dragon Ball Z com certeza ele iria passar na época da Manchete, né? Mas infelizmente a Rede Manchete encerrou suas atividades aí no dia 10 de maio de 99 e foi comprada pela Rede TV. A Rede TV, galera, no início ela chegou a passar algumas programações da Rede Manchete, né? Por exemplo, como o Jiraiya, o Maskman, até acho que, se eu não me engano, 2 episódios do Changeman, mas era estranho, porque as cores, elas não estavam já mais a mesma coisa, porque na época as fitas Masters, elas já estavam bem desgastadas, então era comum a gente ver a armadura do Jiraiya rosa, né, que a armadura do Jiraiya é vermelha, a gente via certo desgaste na imagem, que a gente viu o Jiraiya rosa, né, por incrível que pareça. Mas depois de um tempo, né, galera, a Rede TV, ela prometeu que iria ter um bloco infantil e que iria reprisar as programações da Manchete, né, principalmente os Cavaleiros do Zodíaco, mas infelizmente isso não acabou acontecendo. E uma pergunta, né, galera, que muita gente faz assim, se caso a Rede Manchete estivesse na ativa até hoje, ela poderia estar ainda fazendo sucesso como ela fazia antigamente? Bom, galera, falando francamente, né, como fã,
Eu acredito que não, galera. Eu acredito que não. Sinceramente, eu acredito que não. Ela poderia estar trazendo programações, né? Mas assim, como a gente já está numa, vamos dizer, numa era avançada, em que nós temos a internet, temos várias coisas acessíveis, né? A gente pode mesmo montar a nossa programação, porque a gente sabe, né, galera? Na década de 90, né, até vários anos atrás, a programação ela era legal porque não era uma coisa chata, né? Nós tínhamos sempre coisas inéditas porque não tinha ainda a internet. Não tinha como a gente recorrer a outras coisas, a não ser o principal fator que era a TV. A não ser, claro, né, galera, que nós alugávamos fitas, né? Na época as fitas VHS e assistíamos aos episódios, né, que na época não estavam passando ainda. Mas vamos dizer que os 99% da galera, né, que na época assistia TV na década de 90 principalmente, a galera ficava meio que restrita à programação da TV. E nessa época, galera, era muito legal porque não tinha censura. Aí nós víamos muitas coisas, né? Putz, Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, Samurai Warrior, Shurato e animes, né? Animes com conteúdo mais violento, né? Conteúdo de nudez, lógico, eram proibidos, né? Porque nudez tinha uma certa, vamos dizer, uma certa restrição, mas em questão de violência, não era tanto como é hoje. Então, galera, eu acredito mesmo, falando como fã, né? Posso até estar errado. Vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Eu acredito, galera, que a Rede Manchete não estaria mais fazendo o mesmo sucesso que ela faria antigamente, se caso não sofresse, né, esse problema financeiro, se caso tivesse tudo bem com ela, ela conseguindo exibir as suas programações. Eu acredito que ela não iria fazer o mesmo sucesso, porque justamente por causa da chegada da internet. Então a galera, com certeza, ela não iria ficar esperando, por exemplo, a Manchete trazer algo novo para poder assistir. A galera já ia recorrer bem antes, né? Já ia procurar bem antes. Aí tem a questão dos fansubers, que eles legendam, né? Os conteúdos também. Então acredito que não, né? Mas não quero dizer que seria um fracasso, muito pelo contrário. Seria uma coisa legal. Eu, pelo menos, se caso a Manchete ainda continuasse na ativa, eu iria continuar acompanhando. E com certeza, assim, um ponto que, se caso ela continuasse na ativa, era que ela continuaria trazendo programações inéditas como ela trazia antigamente, mesmo tendo problemas financeiros, beleza? Então esse foi um vídeo, galera, mais para dar uma relembrada, né? Para dar uma relembrada lá naquela época de ouro da Rede Manchete, com relação a animes, tokusatsus, as próprias novelas também, né? Que as novelas eram bem legais, né? Tem gente que gosta, né, do conteúdo jornalístico, né? Mas pra gente, galera, que era criança na época, né? O que era mais interessante era, claro, eram os animes, tokusatsus e as séries que a Rede Manchete passava. Então, esse vídeo foi mais para dar uma relembrada na época de ouro da Manchete. E assim, né, galera, eu vou fazer mais vídeos como esse, né, falando um pouquinho mais a fundo da Rede Manchete, mas assim, espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar até na descrição um vídeo que eu vi sobre a abertura e encerramento da Rede Manchete, que, cara, é muito nostálgico. Eu, quando vejo, dá um apertinho, galera, dá um aperto no coração, não vou mentir pra vocês, dá aquele aperto no coração, mas é bacana vocês verem. Vou deixar então aí na descrição pra vocês verem, beleza, galera? Então, pra galerinha nova aí, né, que nasceu de 2000 pra frente, não pegou, lógico, não pegou a Rede Manchete, né? Mas espero aí que vocês que estejam vendo esse vídeo, deem uma procurada, deem uma pesquisada aí sobre a programação da Rede Manchete, que vocês vão gostar pra caramba, né? E procurem assistir também, né? Que hoje em dia tá tudo mais acessível, então praticamente todo o acervo de animes e tokusatsu que a Rede Manchete passou está bem acessível. Então, galera, para finalizar, né, a Rede Manchete, ela foi bem legal, né, na década que a gente passou. Eu gosto até de chamar, né, de época de ouro, né, porque ela era aquela porta de entrada
para um mundo feliz, né, galera? Porque a época que a Rede Manchete chegou era aquela época que as emissoras elas brigavam entre si, mas quem ganhávamos éramos nós, porque conforme as emissoras brigavam, nós tínhamos conteúdo novo para assistir, isso que era bacana, né? Então, para a galera que imagina que console Wars era a grande briga da época, da década de 90, que não conheceu as emissoras brigando com a Rede Manchete para ver quem conseguia audiência na época, beleza? Então é isso aí, galera. Então espero aí que vocês tenham gostado. Se gostarem, já sabem, né? Deixa aquele like maroto, comentem, compartilhem, se inscrevam aí no nosso canal e até o próximo vídeo. Eu vou indo nessa, até a próxima, falou e fui!